eu queria perguntar para Ju, que eu já sei de qual é salteado a resposta da nossa querida Amandinha aqui, do porquê que ela resolveu colocar a cara dela à tapa para falar de política, principalmente sendo mulher, porque a gente não vê tantas mulheres interessadas em política assim. Apesar, pelo menos no espectro da direita, é muito menor do que no espectro da esquerda. Então, por que que você decidiu participar? Então, a real, vou explicar até um pouquinho do meu conhecimento da missão, assim, né? Claro. Porque do MBL, na verdade, né? Porque a missão surgiu há 3 meses, sei lá, 4. Então, eu acompanhava a política bem por cima, assim, como qualquer cidadão. Mas eu sempre gostei, né? Eu gostava de ver debate e tudo, então eu tinha já essa veia meio que gosta da discussão. E aí eu acompanhava já o Arthur, acompanhava o Kim, o Nicolas, aquela galera da direita, né? Que tinha dentro da política mais nova. E Sim, aconteceu o impeachment, então aquele foi um dos momentos que eu mais acompanhei política também e comecei a me inteirar mais do funcionamento. Eu também já estudei para concurso público, né? Então eu tenho um pouco de noção de direito constitucional administrativo, AFA, né? Administração financeira orçamentária. Então eu acompanhava aquilo meio que de longe, assim. Eu queria me envolver, a verdade é essa, mas eu não sabia como, né? Porque no Espírito Santo as coisas são Brasília, São Paulo, Rio também, mas assim é muito São Paulo, né, cara? E aí eu não conseguia me envolver como eu gostaria, mas de longe eu tentava engajar, tentava apoiar. Quando o Bolsonaro assumiu, ele pegou a bandeira que era nossa como se fosse dele e, e surgiu toda aquela polêmica. O MBL está se juntando com o Centrão, toda aquela narrativa contrária ao MBL. E naquela época eu comprei essa narrativa. Naquela época eu achei assim, eu não pesquisei, o erro foi meu também, né? De não olhar o outro lado. E eu comprei aquela narrativa, e coitadinho do Bolsonaro, pobrezinho, aquela coisa toda. E, e eu nunca fui bolsonarista, porque eu nunca gostei de idolatrar pessoas, Deus me livre, sabe, longe disso. Mas eu achava que o Bolsonaro estava certo naquela situação. E pronto, fiquei acompanhando e tal, beleza. Segui minha vida, né? Porque eu acho que um problema do trabalhador é que a gente não tem tempo para acompanhar tanta coisa que acontece. sim. E segui minha vida. Aí teve impeachment da Dilma e tal. Recentemente, eu vi um vídeo do Kim em que ele falava da prisão do Bolsonaro e eu não seguia o Kim mais, né? E aí, de repente, eu vi esse vídeo, assim, que ele falava, olha, eu não sou a favor do Bolsonaro e tal, mas de fato, esse julgamento está sendo injusto e tal, da forma que está sendo feito. E aí eu falei, pô, o Kim esse cara é coerente. Ele tá sendo coerente, né? Será que eu tô enganada a respeito dele? E aí fui eu ver os conteúdos do MBL, e aí, tá surgindo agora o partido. E aí eu fui entender por que que o MBL foi contra o Bolsonaro naquela época. E aí tudo começou a se encaixar. Eu falei, mano, faz todo sentido. Bolsonaro é um político de 30 anos, o cara fez 2 projetinhos de lei, sempre tem diversas falas dele que não tem nada a ver com o que ele disse que ele iria fazer. E aí toda a questão da corrupção que ele fez durante o governo dele, de acobertamento que a gente sabe, né? E os filhos ali, e ele também, né? Porque ele está dentro daquilo. As pessoas falam muito do Flávio como se fosse afastado do Bolsonaro, e o Queiroz era amigo íntimo do Bolsonaro desde a época De militar do anos, Bolsonaro. sim. Entendeu? Então, assim, eu acordei nesse momento. E aqui em casa, a gente tinha muito isso de falar sobre a política, né? Então, a gente viu o jornal Legal. todo. Como? Não, bem legal, porque na maioria das casas, às vezes, falar de política é muito tabu, né?
É, o É, pessoal acho que é evita, porque assim, normalmente. aqui em casa a gente sempre, a maioria da minha família é de direita mesmo, né? Então acho que Uhum. por isso também a gente sempre teve essa abertura. E aí a gente sempre, todo café da manhã, era a gente reclamando do país, reclamando dos políticos, reclamando de tudo que estava acontecendo. E aí eu sei que teve um dia que eu tava nessa rebeldia, assim, do tipo, meu Deus, que merda, sabe? A gente tá vivendo. E, e aí o Renan foi e falou, olha, gente, a gente está procurando candidatos, a gente quer pessoas competentes, que tenham estudo, mas de caráter, que não tem envolvimento com política, com sujeira. E naquela hora, assim, veio uma luz e eu coloquei meu nome, entendeu? Aí depois que eu coloquei meu nome, eu fiquei assim, meu Deus, o que que eu fiz? Eu falei, será que eu fiz a coisa certa, né? Eu comecei a... Só que, cara, aí você para pra pensar e você fala, gente, o presidente do nosso país é o Lula. A Dilma foi presidente desse país, você tá entendendo? Então, quem, Sim. tipo, não é que eu não sou maravilhosa, mas, pô, a Dilma, cara, Melhor que o esses Lula, malucos eu sou, com certeza. É, entendeu? Pelo menos, tipo, é e o que eu eles não têm falo. nem a técnica e nem o caráter. Então, pelo menos o caráter eu Não tem tenho e eu nada. sou Exato. estudada. É, exatamente. Então, Não, assim,